A seita da bruxa é algo bastante mencionado na obra de ReZero, mas que demora um pouco para vermos eles em ação. E a primeira vez que os vemos, no mínimo eu diria que é bastante memorável, principalmente pela aparição do arcebispo da preguiça, Betelgeuse. E é sobre esse vilão que acho muito interessante que irei falar hoje nesse vídeo. E se você quer aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Anjo desse. Então, sem mais delongas, vamos logo começar. Noga furueru. O famoso episódio 15 da primeira temporada. Esse foi um episódio bastante marcante na época em que saiu. Eu lembro como hoje que eu acompanhei os lançamentos dos episódios na época em que saiu. E antes de falar propriamente dito do Betelgeuse, é importante salientar que esse momento da história, o Subaru quer salvar a galera lá da mansão, mas simplesmente não está vindo uma solução plausível para que ele evite toda essa merda que vai acontecer. Então ele meio que surta, e é aí que o nosso querido e amado Betelgeuse entra em ação. A sua primeira aparição é simplesmente fenomenal. O Subaru acaba sendo capturado pelo culto e quando ele acorda, a primeira coisa que ele vê é o próprio Betelgeuse. O sentimento que essa cena a seguir quer passar é muito importante por conta da ambientação. O Subaru está em uma caverna que, obviamente, por não ter luz de fora, é totalmente escura, o que ajuda a passar o sentimento de tensão, ou até mesmo de terror, já que o design do Betelgeuse é bastante marcante e peculiar. Diria que outra sacada muito boa da direção é não mostrar totalmente a face do vilão. Como não conhecemos, ajuda a passar esse sentimento de estranheza, que é proposital. Conforme o episódio passa, o Betelgeuse vai passando uma sensação meio mista para o público, pois embora ele seja bem bizarro e insano, fica parecendo mais um show de stand-up, um show de comédia. Essa inconsistência da personalidade do Betelgeuse o torna um vilão bastante intrigante, para falar no mínimo, que não sabemos muito bem o que esperar sobre ele. É mesmo, é? Então chegamos naquela cena em que ele meio que faz um discurso sobre a verdadeira loucura, enquanto age como se estivesse, novamente, em um show de comédia, novamente ressaltando esse misto de emoções que o personagem passa. E pelo Subaru estar totalmente quebrado nesse momento, a cena acaba se tornando tensa e a gente não sabe muito bem o que esperar. O que reforça esse sentimento é quando a Ren chega para salvar o Subaru. E mesmo sendo uma cena meio angustiante, pela Ren estar bastante ferida, digamos assim, o dublador do Betelgeuse é tão, mas tão bom que consegue, apesar de tudo, fazer um telespectador simplesmente rir. Então, talvez você esteja ficando louco de verdade. É impressão minha. O mundo tá ficando mais doido. E isso aumenta ainda mais quando o Betelgeuse literalmente vira o corpo da Ren. Ela faz cosplay de exorcista, tá ligado? É uma cena bem brutal. Enquanto fica falando coisas como se fosse a própria Ren. Tudo isso em um tom de comédia, fazendo literalmente com que uma cena bem pesada se torne cômica. Talvez você até mesmo possa rir. No meu caso, pela dublagem ser simplesmente sensacional, eu acabei rindo, mesmo sabendo que era uma cena bem triste e pesada, o que pra mim só mostra a competência do dublador. Devo ressaltar aqui que me refiro tanto à dublagem japonesa como a brasileira. Acho a japonesa levemente superior à brasileira, mas as duas são incríveis e cumprem muito bem o seu papel. Então temos a despedida do Betelgeuse com aquela risada bastante marcante e bem de leve. Se você prestar atenção, é possível ver o Betelgeuse falando para você se inscrever no canal e deixar aquele like para apoiar meu trabalho. Eu conto com você. Eu aposto que você não vai querer ficar de fora. Afinal, o Betelgeuse disse que se você não fizer isso, ele vai usar as mãos invisíveis para te pegar de noite. Essa introdução dele eu acho sinceramente sensacional. E eu diria que ele cumpre muito bem a sua importância como vilão. Ele seria o tipo de vilão que acaba sendo catalisador para a evolução do herói, no caso do Subaru. Mas antes de termos de fato a virada do Subaru, o retorno do Zero, vemos como a existência desse vilão o impactou
de forma muito grande, onde nos próximos loops vemos o Subaru extremamente desesperado para salvar a todos e acabar com o culto, a ponto de largar a mão do seu próprio orgulho. Dá pra dizer que o Subaru nesse ponto chegou em seu estado mais baixo de dignidade. E quando enfim o nosso amado e odiado vilão aparece novamente, é de novo em um ambiente mais escuro. Dessa vez em uma floresta, onde, só para contextualizar, o Subaru tentou falar do retorno através da morte. E isso acabou por matar a sua amada Emilia Tan. Então, quando o Betelgeuse aparece, ele fala que o Subaru é realmente muito devoto em matar a Emilia, porque ele fez isso antes mesmo deles chegarem para realizarem o ritual de sacrifício. O ponto-chave dessa cena é como ele pega um erro que o Subaru acabou tomando, sem querer, e acaba esfregando na cara dele, só aumentando a culpa que o nosso herói sente. E a sacada genial da direção é usar a risada do Betelgeuse com o Subaru dizendo que era a risada de alguém que ele odiava. E quando enfim vemos, na verdade, era o próprio Subaru. Essa cena é muito genial para mostrar como o Subaru está em um estado de ódio próprio imenso. Sem falar que nessa cena tem um certo teor cômico de o Subaru ter falhado em salvar a todos por ser preguiçoso demais. Isso porque o Betelgeuse sempre acaba dando um jeito de falar que alguém foi preguiçoso. Próxima aparição do Betelgeuse já tem um ponto que é importante notar. O Subaru agora não está mais num ciclo de autopiedade e conseguiu se reerguer. E por isso, agora esse encontro é o dia, não mais escuro. E embora o vilão ainda tenha esse teor meio cômico, não parece que ainda consegue passar medo. É quase como se agora que superou a si mesmo, o medo do passado não fosse mais tão forte assim. Tanto que, embora continue sendo extremamente insano, ele morreu bem facilmente. Ao menos até ele retornar novamente. Mas agora no corpo de outro cultista. É importante notar que agora ele puxa o Subaru novamente para uma floresta que, embora não seja totalmente escura, ela está mais para escuro do que claro. O que pode trazer certa tensão para nós, telespectadores, de que o Subaru terá que tentar resolver essa situação em um outro loop, até que chegam reforços e, novamente, direção impecável. Mas ainda não era o fim, e ele retorna novamente. Só que agora, novamente, outro ponto a destacar, que vocês precisam prestar atenção, e é o cenário. Quando o Subaru acorda depois de toda essa ação, é um cenário meio cinzento e sem vida, que dá aquele sentimento de desesperança. E quando enfim tudo parece que se resolveu, temos até uma cena meio contemplativa que dá uma sensação totalmente inversa àquela mais cinzenta, dá aquele sentimento de finalização, finalmente acabou. Só que aí a gente tem a virada, o plot twist. Algo inesperado acontece. O Subaru sente algo, então ele corre para aquela floresta escura, novamente escura, onde acaba sendo possuído pelo Betelgeuse e finalizado pelo Julius no fim. Essa cena é sinceramente sensacional. Depois disso, sinceramente não tem mais nada muito incrível para citar aqui. Consegue enfim derrotar o Betelgeuse, onde ele acaba ainda voltando uma última vez, de uma forma bastante bizarra e sinistra, mas enfim ele encontra o seu fim, indo dessa para melhor. Ou para pior, né? Provavelmente para pior. Foi por pouco tempo, mas foi muito divertido. Não vou me esquecer de você. Concluindo então, note que o Betelgeuse não é lá um vilão ultra profundo, com ideias mega complexas, filosófico. Não, é bem nítido que ele é apenas mau e louco. Lembra até um pouco o Coringa, sinceramente. Mas a questão maior aqui é como isso é transmitido para a audiência. Ambientação e cenário são dois pontos muito importantes. E claro, a dublagem e a direção também. Todo esse conjunto é sensacional. E são essenciais para passar o sentimento para o público. É basicamente uma ideia simples, mas executada de uma maneira muito fantástica. O vilão acaba tendo a sua importância na evolução do protagonista, dadas suas funções. Eu diria que o Betelgeuse faz muito bem o seu trabalho, mas caso você discorde de mim, sem problemas, os comentários estão aí exatamente para isso. Se tiver sugestões de vídeos, fiquem à vontade também. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo, eu espero, e tchau! Não admito queixas! Venham comigo!